Esse é o programa Tempos de História, é um programa da Rádio USP, e nós estamos aqui hoje com a presença da Maria Aparecida de Menezes Borrego, que é uma historiadora e professora livre-docente da Universidade de São Paulo. Ela é mestre e doutora em História Social também pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e ela é atualmente vice-diretora e docente do Museu Paulista, o nosso Museu do Ipiranga. E ela é professora também do programa de pós-graduação em História Social aqui da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Bom, você já deve ter ouvido falar do Museu do Ipiranga. E se você ainda não foi visitar o museu, é sempre uma oportunidade. Bom, professora Maria Aparecida, muito obrigado por estar aqui conosco. Acho que todo mundo gosta do Museu do Ipiranga, já deve ter ouvido falar do Museu do Ipiranga, mas muitas pessoas não sabem que houve uma grande reforma ali no museu. O museu está com uma cara nova, tem uma série de serviços novos. A gente queria saber um pouco como é que foi isso, como é que está o Museu do Ipiranga hoje, por que que as pessoas devem voltar ao museu para quem já conhece, ou por que que as pessoas devem conhecer o Museu do Ipiranga. Como é que é isso, professora? Boa tarde, Everaldo. Boa tarde a todos. Olha, então vamos começar a falar um pouco do Museu do Ipiranga, que é, na verdade, a sede expositiva do Museu Paulista da USP. O Museu Paulista, ele é fundado em 1893 e ele é aberto aqui em São Paulo em 1895. Então, nós estamos comemorando esse ano 130 anos de abertura do Museu do Ipiranga. E naquele momento, ele leva esse nome tanto porque fica no bairro de Ipiranga, fica ali às margens do riacho do Ipiranga, onde Dom Pedro I proclamou a nossa independência, como também para ser um memorial da independência. Então, na verdade, o nome dele verdadeiro é o Museu Paulista. E, carinhosamente, ele é conhecido desde a sua fundação como Museu do Ipiranga. Com a nossa reforma, agora, que levou de 2013 a 2022, nós assumimos este nome, Museu do Ipiranga, para a sede do Museu Paulista aqui em São Paulo. Porque em Itu, nós temos uma outra sede no interior, então, do Museu Paulista, que é o Museu Republicano Convenção de É o Itu. mesmo museu? Ambas as sedes pertencem ao Museu Paulista. Então, o que acontece? Aqui em São Paulo, como eu disse, nós tivemos a inauguração em 1895 e desde que a USP foi fundada em 1934, nós somos órgão complementar. A partir de 63, então, nós passamos a fazer parte do organograma da USP e junto com o Museu de Zoologia, com o Museu de Arqueologia e Etnologia, com o Museu de Arte Contemporânea, nós somos os 4 museus estatutários da USP, o que significa que nós temos carreira docente nesses museus. A USP tem mais de 20 museus em seus unidades e departamentos, mas esses são os estatutários. Muito bem, então, em 2013, nós estávamos com problemas sérios de estrutura no museu e foi necessário, então, o fechamento justamente para proteger não só nós servidores, como o próprio público. Ele fica fechado, então, durante 9 anos e durante esse período nós tiramos todo o acervo que havia no Museu do Ipiranga. Estamos distribuídos em 7 móveis nas redondezas do próprio bairro. O que é acervo? Quando você fala em acervo, as pessoas às vezes não têm ideia, né? São as coleções de documentos que o museu tem. Em geral, a gente conhece os documentos textuais, né? Os documentos em papel, os documentos manuscritos, os documentos impressos. Mas nós também temos os documentos que são fotografias, que são quadros, que são telas, que são ligados a imagens, que a gente chama de documentos iconográficos. E no museu, na verdade, o nosso, que é um museu de história, o que nós temos em grande quantidade são objetos tridimensionais. Então, são esses 3 tipos de acervos que nós... Objeto tridimensional é tudo que tem, objetos... que ocupa um local no espaço. Então, pode ser um óculos, pode ser a cadeira, pode ser qualquer objeto que tenha, então, essa tridimensionalidade, né? E aí,
Então, todos esses nossos documentos foram para essas casas e junto com eles os servidores, né? Também diferente de unidades de ensino da USP, nós temos um quadro pequeno de docentes e um quadro grande de funcionários, porque são esses servidores que estão não só na parte administrativa, mas cuidando também de acervos. Então, nós temos vários laboratórios para poder conservar, catalogar esses documentos todos que recebemos, seja por doação, seja por compra, seja por empréstimo. As pessoas têm uma imagem, muitas vezes, que museu é espaço para guardar coisa velha, né? E que história trabalha só com, né, com velharias, não é? Mas não é nada disso, né? O museu tem outro trabalho, não é isso? Na verdade... Oferece um espaço para a população, né? Acho que é importante falar um pouco disso, né? Porque as pessoas falam de museu, né? Com essa imagem, que não é a imagem que... É muito diferente do trabalho que a gente realiza, né? Nós podemos ter aí documentos velhos, mas o que importa é a abordagem que nós, historiadores, tratamos esses objetos, como que nós nos debruçamos sobre eles e as problemáticas que nós temos. Então, só para juntar essa sua pergunta com a outra, com esse fechamento e abertura em 22, no bicentenário, o que nós fizemos? Trouxemos, de fato, para o museu uma nova perspectiva de análise que já foi lá que foi depois trazida para o museu pelo professor Upiano Bezerra de Menezes, de termos, então, uma cultura material com uma perspectiva de análise. Então, pensar nesses objetos intermediando relações sociais e, através dele, pensando sobre esse nosso passado. Então, o que acontece com o Museu do Ipiranga hoje, para quem for? Nós temos lá 11 exposições novas que estão divididas em 2 eixos. A parte delas são exposições que pensam o museu, então a trajetória do museu desde 1895 e esse trabalho realizado no museu, que a gente chama de ciclo curatorial, e exposições voltadas para entender a sociedade. Então, quando o visitante que já conheceu antes retorna ou o novo, ele vai encontrar, logo que ele chega, um ambiente que foi decorado no primeiro centenário da independência, ou seja, há 100 anos, em 1922, pelo nosso antigo diretor Afonso Toné. E que decoração é essa? É uma decoração feita basicamente com pinturas e com esculturas que buscam narrar a história do Brasil desde a colonização até a independência, com base na história de São Paulo. Então, na verdade, essa era uma leitura daquele momento que centrava as análises e os personagens nos bandeirantes, então colonos, aí tidos por essa historiografia da qual Afonso Toné fazia parte, como colonos brancos que exploraram o nosso território e desenvolveram, então, o nosso país. Obviamente, nessa narrativa, nós não temos a presença do massacre indígena, nós não temos vozes femininas, nós não temos vozes de africanos e afrodescendentes. Então, o que nós buscamos agora é trazer uma reflexão sobre essa decoração. Essa que todo mundo conhece. Depois nós temos outras com os nossos objetos, mas essa é que todo mundo pensa, aquelas estátuas gigantes dos bandeirantes, a tela Independência ou Morte. Então, o que a gente faz hoje, nesta exposição, por exemplo, que trata dessa decoração, é discutir uma versão da história do Brasil. Esse é o nome, inclusive, da nossa exposição, Uma História do Brasil, e não a história do Brasil pensada há 100 anos. Então, são formas da gente se aproximar, né, de contextos históricos e de histórias difíceis e pensar agora com os olhos de historiadores, né, do começo do século XXI. Então, assim, quando as pessoas vão visitar o museu, não é só para apreciar obras ou esculturas, na verdade, ali está aprendendo história também. O Museu de História tem esse objetivo, né? Não é apenas a fruição, né, dessas obras, né? Não é algo reflexivo apenas individualmente, mas é de fato problematizar, gerar
né, essa reflexão nos visitantes sobre a nossa realidade, a realidade dos próprios visitantes e essa que era contada no Museu do Ipiranga. É importante dizer também, Everaldo, que nós tivemos muita preocupação em atender uma gama de visitantes muito grandes. Então, nós temos mais de 300 recursos multissensoriais no museu. Então, nós temos todos os textos em braille, nós temos libras, nós temos réplicas de objetos de acervo em miniatura, nós temos vídeos. Então, de fato, a ideia é que um público muito maior possa usufruir do que nós discutimos no museu. Essa nova abertura do museu, essas novas atividades, são gratuitas, são pagas? Como que as pessoas podem acessar? As escolas, por exemplo, que quiserem acessar, Então, ir para o museu, tem algum tipo de serviço tem, de no apoio? nosso site, museudoipiranga.org.br, nós temos a parte dedicada ao agendamento. Todos os alunos e funcionários USP têm entrada gratuita, é só você mostrar o seu crachá, né? Para as escolas também é atendimento gratuito, mas sempre mediante agendamento. Às quartas-feiras e do primeiro domingo de cada mês, nós também temos a entrada gratuita. Nos outros dias, para o ingresso cheio, né, R$ 30, e a meia, com todas as possibilidades, é R$ 15. Professora, Maria Aparecida, você também é pesquisadora de São Paulo colonial, né? Estava vendo aqui na sua biografia, e você está organizando um evento para agosto no Museu do Ipiranga, não é isso? Em junho, Junho? É junho. começo de junho. Tá, junho. Tá corrigido aqui então, em junho. Em parceria com os professores da Unifesp, não é isso? A Jornada de Estudos São Paulo Colonial em Perspectiva. É isso mesmo. Não é isso? É, Você poderia contar um pouquinho para a gente do que se trata? Posso sim. É a terceira edição dessa nossa jornada. Ela é organizada por mim. A minha tese de doutorado foi baseada em estudos sobre a cidade de São Paulo no século XVIII, sobre o papel dos comerciantes naquele momento. E em 2021, eu, professor José Carlos Vilardaga, da Unifesp, professor Alberto Luiz Schneider, da PUC, participamos de uma banca de doutorado na Universidade Federal Fluminense sobre São Paulo colonial. E aí, naquele momento da pandemia, né, a gente acabou a participação na defesa e aí nos falamos virtualmente, que era a única possibilidade que tínhamos, como seria bom continuar aquelas discussões num ambiente mais amplo, né, e acadêmico. E foi daí que então tivemos essa proposta de reunir pesquisadoras e pesquisadores que se debruçam sobre os contextos coloniais da capitania de São Vicente e da capitania de São Paulo e discutir, né, sobre esses mais diversos objetos que são foco das nossas pesquisas, as mais diferentes abordagens e criar, então, trocas e aí nos reconhecermos, inclusive, como grupos. Mas não aquela ideia dos historiadores regionais de São Paulo, colonial, isolado, ali, né, incrustado na Serra do Mar, mas sim essa São Paulo ampla, plural, né, que era muito responsável pela articulação de várias regiões no entorno. E foi assim que começamos, então, no primeiro momento em formato online, por conta da pandemia, mas já organizado pelo próprio Museu Republicano, né, da qual eu era supervisora, toda essa parte virtual e com os alunos nossos bolsistas e de iniciação científica que participaram e organizaram, nos ajudaram, né, a montar algo virtual. E aí já a ideia é que a segunda edição fosse para o Museu do Ipiranga, que ia ser reaberto em 22 e estavam todo mundo naquele frenesi que existe até hoje. É importante dizer que a gente já atingiu mais de 1 milhão de visitantes, né? Nossa, muito gente. Então quer dizer, o museu, ele também, de alguma maneira, estimulou essa nova abordagem da história
estimulou também uma abordagem nova do Brasil, de São Paulo colonial também? Tem alguma... Não há dúvida, porque, como eu disse, essa história contada há 100 anos parte de São Paulo e a gente vai desconstruindo. Então, o que o professor Upiano trouxe e do que nos valemos muito até hoje é, de fato, a memória como um elemento de análise da história, né? Em vez de tirar essa memória, criticar e substituí-la, mas sim historicizar, pensá-la naquele momento em que foi construída. Como é que é essa história? Memória, história, as pessoas às vezes acham que é a mesma coisa, né? A memória, ela está muito ligada ao nosso afetivo, né? E não está ligado como a memória, nós que somos profissionais da área, ao cognitivo, de fato, a pensar, a colocar questões e respondê-las, né, mediante métodos históricos, né? Então, aceitar a visão de 1922 é compreendê-la no seu contexto, no contexto de São Paulo, numa perspectiva de dominação do cenário político federal, de perda desse domínio, das críticas. Então, como era importante naquele momento fazer com que essas disputas políticas nacionais pudessem ser amenizadas pela construção de uma história nacional que partisse, então, de São Paulo. Então, é um projeto, né? É um projeto, né? Daquele começo do século XX e que o museu vai se prestar a ser esse espaço. E aí, qual é a importância do museu também? Que as próprias obras feitas para o museu, elas extrapolam os muros da instituição e acabam percorrendo as páginas dos livros didáticos, dos gibis, dos nossos vários suportes. Então, a gente conhece a história do Brasil por aquelas obras encomendadas naquele momento com determinado viés, né? E nosso trabalho de historiador nosso é agora entender, né, explicar, na verdade, como aquilo foi criado e acabou gerando uma memória coletiva sobre aquele momento, né, da história do Brasil e de São Paulo. Mas fala um pouco dessa jornada, você acabou não falando, mas da programação desse ano, como é que vão ser as palestras, comunicações, atividades com os participantes? São três dias, nos dias 4, 5 e 6. O evento é gratuito, como 5 e 6 de junho. De junho. Como vários eventos que nós temos no museu. Nós temos um auditório ali, uma parte nova do museu que a gente chama espaço de acolhimento, que é por onde todos entramos agora pelos jardins, e ali nós temos um auditório para 200 pessoas. Então, a jornada ocorrerá no auditório, são 6 mesas redondas, nós temos palestra de abertura com a professora Alida Metcalf, que vem de Houston, né, da Rice University, e de encerramento com a professora Cecília Helena de Sales Oliveira, que também é professora sênior do museu, discutindo justamente, né, a questão do contexto de São Paulo e São Paulo também como a construção da memória da independência. Temos convidados de várias instituições, ele é uma jornada presencial, então os colegas agora são os de São Paulo, né, do estado, que podem vir aqui para estar conosco, e além então das próprias comunicações e dos debates, nós temos a visita às exposições do museu, as que mais diretamente estão ligadas, né, com a temática. Temos também a Orquestra Filarmônica da USP. Vai ter uma programação musical também. Vai. De Ribeirão Preto, junto com o coro da USESP, executando as solfas de Mogi, que são as músicas mais antigas encontradas aqui na capitania de São Paulo, em 1730, e é a primeira vez que eles vão tocar juntos. Solfas de Mogi? Isso, de Mogi, Mogi das Cruzes. E nós vamos ter também lançamento de livros. Olha. Então, o que mostra como São Paulo colonial está sendo pesquisado. Vários dos livros são de alunos de pós-graduação que acabaram defendendo seus mestrados e tiveram a publicação. Eu mesma vou lançar minha livre docência online, pelo portal de livros abertos da USP. A professora Cecília Helena também vai ter a segunda edição do Brado do Ipiranga, pela coleção As
acervos da USP, e a professora Elida Metcalfe acabou de ter também no ano passado o seu livro, que é um clássico para os estudiosos de São Paulo, publicado pela editora da Unesp, em versão em português. Muito bom, uma programação bem interessante. Bem interessante, bem cheia. E como que as pessoas podem participar? Como que, Então, tem inscrição prévia? Tem inscrição. As inscrições começaram em 8 de junho, começaram em 8 de maio e vão até o final de maio. É só acessar o nosso site, museudoipiranga.org.br/eventos. Ali tem a descrição pormenorizada da jornada e o link para poder fazer a inscrição. Há certificados e há também a presença de Libras no nosso evento. Bom, esse é o programa Ampu Debate e nós estamos aqui com a professora Maria Aparecida, do Museu Paulista, que falou um pouco com a gente sobre como que foi a reforma do museu e as novas atividades que estão sendo organizadas, e também falou da terceira edição da Jornada de Estudos São Paulo Colonial em Perspectiva. Esse é um programa da Ampul São Paulo, e a Ampul São Paulo também apoia essas atividades, e pode contar com o nosso apoio, viu, professora Maria Aparecida, Geraldo. porque a Ampul também está empenhada em desenvolver e apoiar todas as atividades dos historiadores e para discutir a nossa história e ampliar o acesso da população à história do Brasil, à história do mundo. Obrigado pela sua participação e presença. Muito obrigada, é uma honra para nós termos o apoio da Ampul, nós que somos filiados e somos historiadores. Obrigado.